Meus amados, a graça e a paz de Jesus. Amém. Que bom estar aqui mais uma vez, como já agradeceu a irmã Milena, ao nosso Deus, de estar aqui com os amados irmãos. Eu convido a você a abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 14. Para quem está nos visitando, a gente, aos domingos, estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Esta igreja aqui, em março, caminhamos para 10 anos, aqui em Muzeiro, embora que há alguns anos atrás, a Igreja Evangélica Congregacional, que está comemorando 165 anos de existência no Brasil, a primeira igreja evangélica chegada no Brasil, ela também, alguns anos atrás, foi a primeira a chegar aqui também no Muzeiro. Mas passou um tempo, depois foram embora, e graças a Deus, em março estaremos completando 10 anos que estamos com essas portas abertas aqui mais uma vez em um museu. E a gente já tem estudado o livro de Ageu, a gente já tem estudado o livro de Neemias, já estudamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, e já estudamos alguns outros livros também. Mas agora estamos no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, e também bem feliz por já estarmos em Marcos 14, né? Temos uma longa caminhada aí, são mais de 50 pregações do Evangelho de Marcos, até chegar aqui em Marcos 14. Então, eu quero lembrar aos amados irmãos algumas mensagens que a gente viu em Marcos 14. Deixa aí sua Bíblia aberta, desde Marcos 14, a partir do versículo 1. A gente viu, só para relembrar os amados irmãos e situar um pouco aqueles que também estão nos visitando, a gente já viu do versículo 1 até o versículo 31, com o tema diferentes reações a Jesus. Se você meditar do versículo 1 ao versículo 31, a gente vai ver diferentes reações que podemos ter a Jesus. A gente vai ver registrado isso aqui em Marcos capítulo 14, versículo 1 ao 31. Eu também quero lembrar os irmãos que do versículo 32, e assim você vai acompanhando na sua Bíblia, do versículo 32 ao 42, que tem como tema aqui na Bíblia Jesus no Getsemane, a gente estudou o tema agonia no jardim, que foi a agonia de Jesus no jardim, e a fraqueza dos apóstolos, do versículo 32 ao 42. Do versículo 43 até o 72, o comentário bíblico de Hernando Dias Lopes, que cita diversos autores e também está nos ajudando também nesses sermões, ele traz um capítulo só, tratando acerca do capítulo, do versículo 42 até o 43 até o 72. E aí eu avisei aos amados irmãos que eu ia trazer isso por parte. Então a primeira parte que eu trouxe, do 43 até o 72, foi do 43 até o 52. 43 até o 52, onde a gente viu acerca da prisão de Jesus no Getsemane. Depois a gente viu do 53 até o 65, onde a gente viu o tema sobre o processo contra Jesus no Sinédrio. Houve um processo ali, um processo ilegal contra Jesus no Sinédrio. Embora seja ilegal, a gente viu que nada saiu do controle de Deus. Tudo estava caminhando para que os planos de Deus, o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus fosse realizado, e glória a Deus por isso. Os planos dos homens não frustram os planos de Deus. E hoje a gente vai finalizar o capítulo 14 sobre a negação de Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote. Eu quero ler com você o versículo 54, Marcos 14, 54, e depois a gente vai ler do 66 ao 72, para assim a gente encerrar nesta noite
assim Deus nos permitindo, Marcos capítulo 14. E a partir do domingo que vem, se Deus quiser, iniciando Marcos capítulo 15 e caminhando para o final do livro, que tem sido uma bênção para nossas vidas. Marcos 14, 54, e depois a gente lê do 66 ao 72. E o tema da nossa mensagem é a negação de Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote. Então hoje a gente vai analisar mais um pouquinho o comportamento de Pedro, e que o Senhor nos dê graça. Amém, amados? Amém. Marcos 14, 54, diz assim a palavra do Senhor: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Aí você agora vai para o 66 até o 72. Continuemos mesmo sentado, com reverência, acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caído em si, desatou a chorar. Oremos mais uma vez. Pai querido, estamos diante ao Senhor da tua palavra, Senhor, que foi escrita e que para o mundo é loucura, mas que para nós é poder de Deus. Te pedimos a direção do teu Santo Espírito, ele esteja nos iluminando, esteja também, Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nessa noite o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Abre nossa mente, Senhor, que nada venha nos atrapalhar de entender a tua palavra. Já te oramos, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Então deixe a sua Bíblia aberta, como diz o pastor antes. Deixe também seu coração aberto. E eu quero reforçar que o Espírito Santo faça isso em nome de Jesus. Esse texto de Marcos capítulo 14, versículo 54 e também 66 ao 72, gosto sempre de lembrar os irmãos quando ele também se encontra nos outros evangelhos. Então esse texto também está nos evangelhos sinóticos, como no evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, que acabamos de ler, também no evangelho de Lucas, e também vamos encontrar, além dos evangelhos sinóticos, vamos encontrar essa passagem também no livro de João. E o tema da nossa mensagem de hoje é a negação de Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote. Meus irmãos, Pedro, ele foi um homem de fortes contrastes, foi um homem de altos e baixos. Será que temos crentes aqui de altos e baixos? Será que temos crentes aqui de fortes contrastes? Será que temos crentes lá fora desse modo? Pedro foi assim. Ele tinha momentos de ousadia, mas tinha também momentos de covardia. Era um homem de altos e baixos, como eu já disse. Era um homem de escaladas e de quedas. Era um homem de grande bravura, quando a gente vê ele puxando aquela espada e cortando a orelha direita
de Malco, mas era um homem também de grande fraqueza. Esse texto nos fala sobre alguns aspectos da vida de Pedro, e eu quero observar com você nesta noite. Em primeiro lugar, observando Marcos capítulo 14, versículo 50. Marcos 14, versículo 50. O texto nos informa que Marcos 14, versículo 50, o texto nos informa que então, deixando todos, fugiram. Então Pedro, meus amados, aquele Pedro que muitas vezes a gente viu Pedro forte, Pedro talvez se colocando numa posição mais elevada do que os seus condiscípulos, talvez colocando numa posição mais elevada do que os outros apóstolos, vamos dizer assim, ou talvez se aproximando sempre mais do Senhor, acompanhando o Senhor em alguns momentos. Pedro, ele é aqui nesse momento um desses fugitivos. O texto vai nos informar que Jesus é preso, não é? E que quando chega aqui, diz que nesse momento, então deixando todos fugiram. O mesmo Pedro, que se a gente for observar Marcos capítulo 14, versículo 29, observe na sua Bíblia. Vamos ler desde o 27, Marcos 14, a partir do 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. O Senhor estava dizendo a ele o que é que iria acontecer. E o Senhor estava dizendo que todos eles iriam se escandalizar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A gente vê o nosso Senhor quanto foi sincero sempre a trazer a verdade de que aquele que queria seguir a ele seria afligido, ele teria muitas aflições. O Senhor nunca mentiu essas coisas, ele nunca omitiu, e ele nunca mentiu nem qualquer outra coisa. Ele é aquele que não havia nele pecado nenhum. E ele sempre foi claro, e ele está dizendo aquilo que as Escrituras já anunciavam do que iria acontecer. E o Senhor estava dizendo, em outro momento o Senhor também falava a Pedro acerca da sua morte, e Pedro foi inventar de dizer: não, Senhor, não. E o que foi que ele disse a Pedro? Arreda de mim, Satanás. Então o Senhor, ele sempre esteve alertando, dizendo o que é que iria passar, qual seria a situação que ele ia passar, o que é que iria acontecer com o seu povo. E aqui mais uma vez ele está avisando. E Pedro aqui é avisado, versículo 27, então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, glória a Deus, porque ele disse isso também ressuscitou. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, e observa agora de quem estamos observando essa noite. Aquele de momentos altos, momentos baixos. Aquele que, às vezes, é como eu, como você, que parece que tem hora que o céu está mais perto e parece que tem hora que o céu está mais longe. É aquele que, talvez como você, no início da sua caminhada, amava demais o culto, amava demais ler a palavra de Deus, amava demais estar em oração, mas que talvez se eu perguntar a você se você fez isso hoje, esse momento de oração, esse momento de leitura da palavra, talvez você ainda diga a mim que não. Talvez você ainda diga que faz tempo que não faz. Versículo 28 diz: mas depois de minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. 29, disse-lhe Pedro, olha o que é que Pedro diz: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que o Senhor Jesus, aquele que ensinava com grande poder e autoridade, foi falado isso depois do Sermão do Monte, que ele não ensinava como os escribas, ensinava como alguém que tinha grande poder e grande autoridade. Aquele Jesus que é o Filho do Homem,
que tudo que falou se cumpriu. Aquele Jesus que disse que a vontade dele, a comida dele era fazer a vontade do Pai. Aquele Jesus que foi lido já nessa noite, que para dizermos que somos seus discípulos, precisamos guardar os seus mandamentos. Né? Aquele Jesus que por muitas vezes sondou o que é que estava no coração dos escribas e os fariseus. Jesus havia dito que todos eles se escandalizariam. Mas aqui levanta Pedro. Pedro com orgulho, Pedro com promessas de fidelidade ao Senhor, Pedro querendo ser mais crente do que todos os demais. Pedro se levanta e Pedro diz: olha, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Versículo 30, respondeu Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Versículo 31 ainda vai dizer que esse Pedro ainda insistia a dizer que não, irmãos. Ainda insistia em querer mostrar seu orgulho, em querer dizer que a sua causa de espiritualidade era muito boa, e que ele não precisava de nenhum aviso do mestre, ou que ele não precisava vigiar, ou que ele já era um homem de oração, e sabemos que por 3 vezes Jesus vai orar e quando volta está o homem dormindo. Ele insiste no versículo 31, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, ainda que eu morra contigo, Jesus, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos, e todos seguem o que Pedro está dizendo. Então, a primeira coisa que a gente observa quando olha para Marcos 14, versículo 50, é que de fato o que Jesus disse cumpriu. Não cumpriu o que o crente disse, o que o infiel disse, mas o fiel Jesus Cristo, o que ele disse, cumpriu e se cumpre. Em versículo 50, a gente vê o texto dizendo que então, deixando, todos fugiram. Se você olhar o versículo, esse versículo anteriores ao versículo 50, estão falando acerca da prisão de Jesus. Jesus está sendo preso. No versículo 49, Jesus até mostra, dizendo o seguinte: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as escrituras. Jesus está dizendo: olha, todos os dias eu estava convosco pregando, e vocês nunca me prenderam. Vocês estão me prendendo agora. Não é porque Pedro deixou, ou porque alguém deixou, ou porque Judas me traiu. Não, é porque é para se cumprir o quê? As escrituras. E voltando a Pedro, a gente observa aqui o texto 50, o versículo 50, então deixando todos fugiram. Pedro é um fugitivo. A primeira coisa que a gente observa é que Pedro, ele é o fugitivo. Pedro, que tanta promessa fez de fidelidade, num grau maior do que seus condiscípulos, ele é quem se levanta e diz que ainda que todos o neguem, ele jamais negará. Ainda que se for possível morrer, ele morre, mas não negaria o nosso Senhor, o seu Senhor. Mas agora o texto está nos informando que Pedro abandona Jesus e foge com os seus condiscípulos na noite da prisão de Jesus Cristo. Pedro, o fugitivo. Pedro faz com isso, abandona o Senhor. Pedro faz com isso, quebrando votos ao Senhor. Pedro, com isso também, se torna fraco. Mas não é aquele fraco que quando estou fraco, estou forte, não. É aquele fraco que não está lutando contra Jesus, mas não sabe lutar por Jesus. Em segundo lugar, olhando agora o versículo 54, Marcos 14, 54, Pedro, somos informados que Pedro, depois de fugir, somos informados que agora Pedro está seguindo Jesus de onde? De longe. Versículo 54, Pedro
seguiram-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. O texto nos informa, os outros evangelhos vão nos informar que Pedro está seguindo Jesus de longe. O fugitivo, ele agora começa a descer de escada abaixo, degrau e mais degrau abaixo. A queda de Pedro, ela é uma queda progressiva. É como foi dito no sermão de domingo passado, o pecado é como uma pequena gota em uma barragem ou uma represa, que aquele vazamento, que depois pode se tornar uma tragédia, muitas vezes começa como uma pequena gota. Começa um rachãozinho, uma pequena gota saindo, como eu falei aqui domingo, às vezes começa uma pequena curtida no Facebook, na foto de alguém, daqui a pouco a outra pessoa também curte, e não estamos fazendo nada demais, não estamos pecando, só curtir a foto, mas daqui a pouco já está lá no message, boa noite, boa tarde, bom dia, como você está, daqui a pouco o encontro já está sendo marcado. O pecado começa desse modo, começa muitas vezes, o pastor dizendo, cuidado com isso, isso pode se tornar um pecado, e como eu disse domingo, ao dizer isso a uma irmã uma vez, a irmã disse, pastor, o senhor está sem visão. Com poucos dias, a irmã caiu no pecado. O pecado começa assim. E Pedro está seguindo de longe. A queda de Pedro, ela é progressiva. Ele desceu o primeiro degrau nessa queda, quando fundamentado na sua autoconfiança, quis ser mais espiritual que os outros. Agora ele desce mais um degrau, quando depois da fuga covarde, tenta remediar a sua situação, seguindo Jesus de longe. Isso aqui eu lembro, vem à mente muitos crentes, que às vezes, pastor, eu não estou tendo momentos de oração, mas Deus está me abençoando. Pastor, eu não estou tendo momentos de leitura bíblica, mas Deus está me abençoando. Pastor, mas eu não estou indo para a igreja, mas o senhor não sabe quantas bênçãos Deus tem derramado na minha vida. E é interessante que como essas pessoas podem se encaixar como um Pedro que está seguindo Jesus de longe. O Senhor da bênção, Ele é melhor do que suas bênçãos. Não é porque está chegando bênçãos na minha vida que diz que está tudo certo na minha caminhada do discipulado com Cristo. A gente estudando na quinta-feira, uma das coisas que nos alertou no estudo de quinta-feira sobre o discipulado, é que a gente pode estar caminhando e achando que estamos caminhando com Jesus Cristo, mas muitas vezes estamos caminhando com um Deus com D minúscula, um Deus que nós criamos, porque estamos caminhando como queremos caminhar. Não estamos caminhando como Deus quer que a gente caminhe, como está revelado nas Escrituras como deve ser. Estamos caminhando com um Deus que criamos na nossa mente. Eu sou assim, vou continuar assim. Eu sempre fui assim, vou continuar assim. Não tem quem me mude. E estamos caminhando como se estivéssemos no caminho certo. Provérbio vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas que no final é caminho de morte. O estudo de quinta-feira também dizia que essas pessoas que caminham numa caminhada cristã inadequada, o final delas é se desviar e também perecer. Vou lhe dar um exemplo. Quantos crentes às vezes estão caminhando com o Senhor, aí aparecem tribulações, aparecem lutas e deixam de caminhar com o Senhor? Isso é uma caminhada com o Senhor de modo inadequado. É uma caminhada com o Senhor de modo que não entendeu ainda como deve caminhar com o Senhor. Porque no Salmo 11, chega um certo inimigo para Davi, no Salmo 11, e diz: olha, Davi, foge para o monte como pássaro, porque o inimigo está armado até os dentes.
Meus irmãos, essas notícias, como chegou para Davi, chegou sem aviso prévio. Chegou sem mandar um telegrama, chegou sem mandar um recado, bateu na sua porta e disse: foge. Além de dizer foge, disse ainda: foge como um pássaro, ou seja, voa, vai logo. Além de dizer isso, ainda disse: vai para o monte. E ainda disse: o inimigo está armado até os dentes. Sabe qual é a resposta de Davi? Não vou, porque meu Deus está no seu alto e sublime trono. Quantos cristãos, quando se depara com lutas, com aflições, com tentações carnais, não sabe lidar com essas coisas, caem em tentações, abandonam o Senhor, negam o Senhor, porque estão caminhando de modo inadequado, não cresceram espiritualmente, não estão crescendo espiritualmente, são como meninos ainda, nesse sentido. Muitas vezes é como Pedro chega na sua carta e diz: olha, vocês estão regredindo. Então, amados irmãos, precisamos observar o que disse John Charles Healy: essas coisas foram escritas para que nós levassem em consideração. Tenham cuidado, eu, você, tenham cuidado para não cair em tentações, tenham cuidado para não caminhar achando que estão caminhando com Cristo e sem estar caminhando com Cristo. Pedro segue Jesus de longe. Em terceiro lugar, Pedro, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Marcos capítulo 14, versículos 66 e 67. Marcos 14, 66 e 67. Diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Meus irmãos, se você for observar também nos outros evangelhos, você vai compreender onde é que Pedro agora está. Pedro, aquele que fugiu e que disse antes que não fugiria, ainda que morresse, ainda que fosse necessário dar sua vida, né? Ele morreria, mas não negava o Senhor Jesus. Pedro, ele foge. Pedro, ele segue Jesus de longe. E Pedro agora está sentado na roda dos escarnecedores. Pedro está sentado num pátio onde Jesus está sendo agredido fisicamente e psicologicamente, e Pedro está se aquentando-se. Pedro está ao redor de uma fogueira. Pedro está ali vendo como será o fim. Diz o livro de João, se eu não me engano, como será o fim. Então Pedro é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro desce mais um degrau da sua caminhada espiritual. Pedro desce mais um degrau na sua queda. Quando foge na noite, quando é interrogado por essa criada, e Pedro está aconchegado em uma fogueira na presença dos escarnecedores. Aquele ambiente tornou-se um terreno escorregadio para os seus pés e um laço para a sua alma. Enquanto Jesus está sofrendo abuso psicológico e físico, não longe dali, no pátio do palácio, como lemos na Escritura, Pedro está se esquentando ao fogo. O Salmo 1, verso 1, ele diz: a palavra de Deus nos exorta a não andarmos no caminho dos ímpios, a não nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Aqui a gente vê o quanto a queda de Pedro é progressiva, ao ponto que Pedro já está sentado até na roda dos escarnecedores. Em quarto lugar, olhando para o versículo 67 e 68, Marcos 14, 67 e 68. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse, a criada disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. A criada,
alguém que está ali, olha, vê Pedro ali assentado com eles, na roda dos escarnecedores, porque todos tinham fugido, e Pedro também fugiu, mas Pedro aqui está de longe, está ali, sem querer dizer que é um discípulo de Cristo. Pedro está ali, escondidinho, vendo o que é que vai acontecer. E uma criada o vê e diz: olha, tu também estava com Jesus. 68. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço. Olha o que é que Pedro fez. Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Pedro, meus irmãos, ele agora é visto como um covarde. Uma criada identifica Pedro e o aponta como discípulo de Cristo, mas ele nega isso de modo muito seguro. A palavra do Senhor diz que ele nega e diz: não o conheço. Além de dizer não o conheço, ele ainda diz: não compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. O Pedro, seguro, que estava seguro no cenáculo, torna-se um homem medroso, covarde no pátio da casa do sumo sacerdote. O Pedro, que antes vimos autoconfiante, que prometeu ir com Jesus à prisão e sofrer com ele até a morte, agora nega. A palavra do Senhor diz que ele nega Jesus. O Pedro, que pensou ser mais forte do que seus colegas, agora cava um abismo na sua alma, agredindo sua consciência, porque ele sabia quem era o Senhor, ele sabia que era um dos apóstolos, agredindo sua consciência e negando o que de mais sagrado Pedro possuía. Pedro aqui estava negando seu nome, Pedro aqui estava negando sua fé, seu apostolado e seu Senhor. É um covarde. Em quinto lugar, Pedro é alguém, meus irmãos, que para fazer isso, para cair ainda mais no seu pecado, Pedro, ele faz isso até jurando. O versículo 69 diz que: e a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes. É um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu és Galileu. E onde é que está essa parte de jurar falsamente? Se olharmos para Mateus 26, versículo 72, onde trata do mesmo assunto, diz que Pedro, para forçar essa negação, para fazer isso de modo ainda mais seguro, a Bíblia diz que e ele negou outra vez com juramento. É como se dissesse: eu juro, não conheço esse homem, eu não compreendo o que vocês estão dizendo, eu não sou um dos seus discípulos. Pedro não apenas nega que é discípulo de Cristo, mas faz isso ainda com juramento. Ele nega com forte ênfase. Ele empenha sua palavra, sua honra e sua fé para negar sua relação com o Filho de Deus. Quanto mais alto Pedro fala, mais demonstra que ele está mentindo. Em sexto lugar, Pedro começa a praguejar, é um praguejador. Versículo 71, Marcos 14, 71. O versículo nos informa que ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Além de negar a Cristo com juramento, Pedro desce o último degrau da sua escada, quando começa a praguejar e a falar impropérios, na tentativa de esquivar-se de Cristo. Pedro, ele quis ser o mais forte e tornou-se o mais fraco. Ele quis ser melhor que os outros e tornou-se o pior. Ele quis colocar seu nome no topo da lista dos fiéis e caiu de forma mais vergonhosa para o último lugar.
Pedro, abalado com as acusações, começa a praguejar, a amaldiçoar e a jurar, negando o seu mais sagrado relacionamento. Por fim, em sétimo lugar, Pedro, no versículo 72, nos mostra o Pedro arrependido. Versículo Marcos 14, versículo. Talvez você fizesse, ufa, onde vai parar esse homem? Quantos degraus vai descer? Como vai ser o seu final? Em sétimo lugar, Pedro arrependido, Marcos 14, 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, grave bem isso, e caindo em si, desatou a chorar. Nos outros evangelhos vai dizer que ele chorou amargamente. Meus irmãos, mesmo não tendo falado contra Jesus, Pedro nega de 3 modos: pleiteando ignorância, negando fazer parte da comunidade dos discípulos e negando qualquer relação com Jesus. Diferente de Judas, Pedro e os outros discípulos não tentam destruir Jesus para se salvar. A questão aqui é que eles não estão contra Jesus, mas eles falham em ser por Jesus. Dr. Russell Shedd, falando sobre essa queda de Pedro, sobre a derrota de Pedro, ele diz que começou com orgulho. Versículo 33 de Marcos 14. Começou com orgulho. No versículo 34 diz que essa queda, depois vem a incredulidade. Depois, de modo progressivo, prosseguiu na falta da oração. Falta da oração. Aquele texto que mostra que Jesus foi orar por 3 vezes. Um desses momentos diz que o seu suor tornou como uma gota de sangue. Mas Jesus, quando volta, ele pega o seu Pedro e os demais que estão ali dormindo. Prosseguiu na falta de oração. Veja qual foi a derrota de Pedro, para não ser a minha nem a sua. Começou com orgulho, depois veio a incredulidade, prosseguiu na falta de oração, avançou mais ainda com a tentativa de lutar contra as trevas com armas carnais. Falamos isso no último sermão domingo. Lutar contra as trevas com armas carnais. Confirmou-se seguindo de longe a Jesus. Não siga Jesus de longe. Culminou com a comunhão com as trevas, quando a gente vê ele assentado com os escarnecedores. Como ele é um arrependido, 3 fatos aconteceram que conduziram Pedro ao arrependimento. Primeiro, Lucas capítulo 22, 61 diz que Jesus olhou para Pedro e foi o olhar penetrante de Jesus. O olhar de Cristo foi de repreensão e também de amor. Jesus tirou uma radiografia da alma de Pedro com seu olhar. E foi primeiro com esse olhar que conduziu Pedro ao arrependimento, ao olhar de Jesus. Jesus olhe para mim e para você, naquilo que temos falhado, para que gere arrependimento em nós, em nome de Jesus. O segundo fato foi lembrar-se da palavra de Cristo ao cantar do galo. E aqui eu acho interessante que Hernando Dias Lopes, ele, pregando sobre isso, ele diz: olha, cuidado que não foi o cantar do galo que fez Pedro se arrepender. Foi a palavra de Cristo. Não foi o cantar do galo que fez Pedro se arrepender. Foi a palavra de Cristo ao cantar do galo. Jesus havia alertado Pedro naquela noite que antes do galo cantar, ele o negaria. Isso de fato aconteceu.
O terceiro fato é que Pedro caiu em si mesmo e desatou, como disse aqui a Escritura, e desatou a chorar, e chorou amargamente. Qual a diferença de Pedro e de Judas? Pedro, meus irmãos, a diferença é que Pedro, em vez de engolir o veneno como Judas fez, Pedro vomitou todo o veneno. Esse chorar amargamente tem essa intenção, do original tem essa intenção de dizer que ele colocou tudo para fora. Ele não tomou o veneno, ele vomitou o veneno. O choro de Pedro não foi o choro de remorso como o choro de Judas. O choro de Pedro foi o choro do arrependimento, o choro de quem erra, de quem peca e corre para os pés de Jesus, volta para os pés de Jesus. Foi o choro do arrependimento, foi a vergonha pelo pecado, da tristeza segundo Deus. E Pedro, se a gente for olhar em Marcos capítulo 16, versículo 7, Marcos 16, versículo 7, o texto diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. A gente vê que Pedro, ele é restabelecido. Pedro, com o choro do arrependimento, com a vergonha do pecado, com a tristeza segundo Deus, com o correr para os pés do Senhor, Pedro, ele é reconciliado na comunhão e no ministério. Isso também poderíamos olhar lá em João capítulo 21, versículo 15 ao 17, quando por 3 vezes Jesus, depois disso, pergunta a Pedro, depois da ressurreição, Jesus tem um encontro com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz, na terceira vez: tu sabes que eu te amo. Eu te amo. Dr. Russell Shedd, ele também traz uma coisa interessante, que eu achei interessante também trazer para os irmãos, é que essa palavra negar, que Pedro nega Jesus, tem 2 sentidos. O primeiro é que Pedro recusa a reconhecer Jesus. E o segundo tem um interesse aqui de abandono, de apostatar. E Dr. Russell Shedd, ele, como a gente vê que Pedro, ele faz diferente de Judas, ele não bebe o veneno, ele vomita. Judas bebe e se enfoca, não corre para o Senhor arrependido, não chora, não tem a tristeza segundo Deus. Observando a reconciliação, o restabelecimento na comunhão e no ministério, Dr. Russell diz que vemos aqui que o pecado de Pedro não é um pecado imperdoável. E isto mostra à igreja como tratar com o apóstata arrependido. Isso é interessante, para a gente saber como tratar com os irmãos que não têm sabido caminhar de modo adequado, têm se afastado, mas que talvez como filho pródigo ainda vai voltar. Isso mostra que o seu pecado não é imperdoável, que a igreja precisa tratar de modo a que ele seja restabelecida a comunhão, se ele tem o choro do arrependimento, se ele tem a vergonha do pecado e se ele tem a tristeza segundo Deus. Eu finalizo aqui com a conclusão trazendo 3 lições para nós de J.C. Ryle. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque além de ter tido algumas aplicações durante a mensagem, para mim e para você, eu trago de modo mais profundo agora o que isso tem a ver com nós, o que é que aprendemos. E J.C. Ryle, ele nos ajuda com 3 lições. Primeiro, aprendemos aqui, meus irmãos, quão profunda e vergonhosamente um grande santo ou um grande crente, poderíamos dizer, de Deus pode cair.
Preste atenção, viu? Quão profunda e vergonhosamente um grande santo de Deus pode cair. Por isso que quando o Senhor, em Marcos capítulo 13, tratando acerca da sua segunda vinda, várias vezes ele diz: eu vos tenho predito, eu tenho avisado a vocês, vigiem, orem, seja como o porteiro que o Senhor deixou ali, que quando voltar, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que o encontre vigiando. E a gente vê quão profunda e vergonhosamente um grande santo de Deus pode cair. Sabemos que Simão foi um dos mais eminentes, né? Alguém que se destacou entre os apóstolos de Jesus Cristo. Ele foi um dos que recebeu elogios especiais de nosso Senhor após a nobre confissão que fez do Messias de Jesus. Quando Jesus pergunta: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia a confissão de Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Sim, Pedro foi um dos que desfrutaram de privilégios especiais, e para quem o Senhor mostrou-se especialmente misericordioso. No entanto, vemos esse mesmo Simão Pedro inteiramente dominado pelo pavor, ao ponto de negar o seu Senhor. Pedro declarou que nem ao menos conhecia aquele que ele havia acompanhado por 3 anos. Declarou que desconhecia aquele que havia curado a sua sogra, aquele que havia conduzido ele no Monte da Transfiguração, aquele que havia salvado de morrer afogado no mar da Galileia. Outra coisa, Pedro não negou ao seu Senhor, e mestre apenas uma vez, mas 3 vezes. Ele não somente negou que o conhecia, mas também praguejou e jurou que não conhecia Jesus. Acima de tudo, Pedro agiu assim após ter sido claramente advertido, e a despeito de todos os seus persistentes protestos de que nunca faria coisa semelhante, mas que estaria pronto a morrer por ele. Essas coisas, meus irmãos, entretanto, foram registradas para mostrarmos o que é a natureza humana, a minha natureza e a sua natureza humana, mesmo aos melhores homens de Deus. Essa narrativa tem o propósito de nos ensinar que mesmo após a convenção e a renovação efetuada pelo Espírito Santo, os crentes continuam cercados de fraquezas e sujeitos a cair. É loucura, irmãos, abandonar o nosso momento de oração. É loucura, irmãos, abandonar a pregação, entristecer o Espírito Santo, abandonar os meios de graça, abandonar a igreja. Que loucura! Pastor Anderson, certa vez pregando aqui, falando sobre um pastor que caiu. Esse pastor, ele adulterou. E o pastor antes disse que depois que ele foi restabelecido, passou um tempo de disciplina, de correção, de restauração, e depois que ele foi restabelecido a comunhão, ele contou que quando caiu, preste bastante atenção, quando ele caiu, não foi quando saiu com aquela mulher, ele caiu lá atrás, quando deixou de orar. A finalidade desse relato é nos impressionar acerca da imensa importância da vigilância diária, da oração e do espírito de humildade, enquanto estivermos nesse corpo que tem essa natureza, irmãos. 1 Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Com cuidado, relembremos que o caso de Simão Pedro não é o único.
A palavra de Deus contém muitos outros exemplos da debilidade dos verdadeiros crentes. Faremos bem em observar essa verdade. A história de Noé, Abraão, Davi, Ezequias nos forneceram tristes provas do fato que a infecção do pecado permanece ainda mesmo no regenerado, e que não há homem tão forte que esteja aquém do perigo de cair no pecado. Não nos esqueçamos disso. Andemos humildemente com nosso Deus. Provérbios 28:14 diz: feliz é o homem constante no temor de Deus. A segunda lição, ele diz que aprendemos aqui que uma pequena tentação pode levar um santo a uma grande queda. Uma pequena tentação pode levar um santo a uma grande queda. O início da tentação de Pedro foi somente uma simples recordação da parte de uma das criadas do sumo sacerdote. Versículo 67, ela diz: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Ela apenas estava dizendo isso. J.C. Reis diz o seguinte, que nada nos mostra que essas palavras foram ditas com qualquer propósito ameaçador. O que quer que vejamos aqui, elas simplesmente significam ter aquela criada recordando que Pedro costumava ser um companheiro de nosso Senhor. Porém, esta simples recordação foi suficiente para arrasar a fé daquele eminente apóstolo e fazê-lo a começar a negar o seu mestre. O principal dos discípulos escolhidos por nosso Senhor foi desencorajado, não pelas ameaças de homens armados, mas pelas palavras de uma fraca mulher. Tu é um deles. Só isso. Há algo profundamente instrutivo nesse fato. Ele nos ensina que nenhuma tentação é tão pequena e insignificante que não possa nos vencer, a menos que vigiemos e oremos para resistir-lhe. É aquilo que eu sempre tenho falado: não brinque com o pecado, não namore com o pecado, não paquere com o pecado, não brinque. Se Deus é por nós, poderemos remover montanhas e ganhar a vitória sobre uma hoste de inimigos. Declarou Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus retiver a sua graça e nos deixar entregues a nós mesmos, seremos como cidades sem muros e portões, uma presa fácil para o primeiro inimigo que aparecer, ainda que seja fraco e desprezível. Estejamos, irmãos, alertas contra o fato de considerarmos leves. Não considere leve as tentações, por parecerem pequenas e insignificantes. Não há nada pequeno demais no que concerne as nossas almas. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pequena faísca pode produzir um grande fogo. Uma pequena provocação pode extrair de nosso coração uma grande corrupção e resultar em que as nossas almas se envolvam em grande complicação. Por fim, a terceira lição que J.C. Reis nos deixa é que aprendamos também aqui que todo desvio impõe aos crentes uma profunda tristeza. Todo desvio impõe aos crentes, e aqui eu falo crentes não como Judas, crentes como Pedro, que se arrependeu. Toda vez que se desvia, todo desvio impõe aos crentes uma profunda tristeza. A conclusão da passagem é realmente tocante. Versículo 72 diz que então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes.
E o texto nos informa que, caindo em si, desatou a chorar. Meus irmãos, quem daqui se atreveria a descrever os sentimentos que devem ter ocorrido na mente de Pedro? Quem é capaz de conceber a vergonha, a confusão, a autorreprovação e o amargo remorso que devem ter esmagado a sua alma? Uma queda tão tola, uma queda tão repetida, uma queda daquelas diante de tantos avisos claros. Tudo isso deve ter agido como pensamentos cortantes para Pedro. O ferro deve ter penetrado fundo em sua alma. Há uma profunda e solene significação na singular expressão que o autor sagrado usou, quando diz: e caindo em si, desatou a chorar. A experiência de Pedro, meus irmãos, é apenas a experiência de todos os servos de Deus que cederam diante da tentação. Romanos vai dizer: devemos olhar para o pecado e sentir o que? Vergonha. Temos como exemplo Ló, Sansão, Davi, Josafá, no relato das Escrituras. Todos esses homens e outros homens bíblicos estão nos registros da história da igreja e deixaram todos eles com evidências semelhantes à de Pedro, no sentido que o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Tal como Pedro, esses também erraram gravemente. Assim como Pedro, eles verdadeiramente se arrependeram. Mas tal como Pedro, e aqui também eu chamo a atenção sua, descobriram que tiveram de colher uma amarga colheita nesse mundo. À semelhança de Pedro, eles foram gratuitamente perdoados e os seus pecados foram apagados. Mas como Pedro, tiveram de verter muitas lágrimas. Passemos adiante com a inabalável convicção de que o pecado certamente haverá de causar-nos tristeza, certos de que o caminho marcado por mais santidade será sempre o caminho da felicidade. O Senhor Jesus providenciou em sua misericórdia que os seus servos jamais tirem proveito de uma caminhada negligente e do ceder ante as tentações. Se chegarmos a voltar-lhe as costas, certamente sofreremos as consequências. Ainda que nos perdoe, Ele nos fará sentir a insensatez de nossos próprios caminhos. Aqueles que seguem mais de perto ao Senhor Jesus, seguem-no mais confortavelmente. E o Salmo 16, verso 4 diz: muitos serão as penas. Vou repetir: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu queria orar com você nesse momento, pedir ao Senhor que nos mostre acerca do quanto foi profunda e vergonhosa a queda de Pedro, e que também podemos cair. Que o Senhor nos livre. Quero orar com você para que o Senhor nos ajude a olhar com os olhos de Deus espirituais, de que uma pequena tentação pode nos levar a uma grande queda. E quero orar com você para que toda vez que porventura, se eu ou você cair, você corra para os braços do Pai, como o filho pródigo. E certamente, como o filho pródigo, o Pai o verá de longe, estará de braços abertos, aguardando para abraçá-lo e para beijá-lo.
mas que seu choro seja o choro do arrependimento e não o choro do remorso. Oremos ao Senhor, baixe sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um domingo, por mais uma explanação da Tua Palavra. Te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor tenha penetrado, ó Senhor, a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Te pedimos, ó Senhor, que viemos aprender com a queda de Pedro, não querendo, Senhor, justificar quando erramos, quando pecamos, que somos igual a Pedro, mas que isso foi registrado para que a gente considerasse e a gente, ao invés de cair, vigiar e orar, Senhor. Senhor, o Senhor nos mostra que nós não podemos ser autoconfiantes em nós mesmos. Não somos autoconfiantes, autossuficientes. Tua palavra diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que fez o céu e a terra. A tua palavra diz: triste do homem que confia no outro é quando confiamos na força do nosso braço. Então, Senhor, não viemos confiar, Senhor, porque estamos há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos na igreja, porque já fomos batizados ou porque já somos membros. Não, Senhor. É o Senhor que nos vê. É o Senhor que faz um raio-x da nossa alma e da nossa caminhada. Que venhamos ser achados aprovados por Ti, caminhando como discípulos de fato do Senhor, que guarda e que ama os Teus mandamentos, sendo transformados, Senhor, e santificados até a nossa morte ou até a Tua segunda vinda, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Deve haver sim transformação no crente, ó Senhor. Somos nova criatura, deixamos de ser nascidos da carne e somos nascidos do alto. Tudo se fez novo. Muda, Senhor, nosso coração e nossa mente. Tira de nós, assim como já foi dito aqui, Senhor, muitas vezes dizemos somente as Escrituras e não obedecemos às Escrituras. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, a enxergar todas as ciladas do diabo, que muitas vezes chega, Senhor, com tantos enfeites, chega de modo tão falso, tão enganador, Senhor, tão atrativo aos nossos olhos. Aquilo que não era atrativo aos olhos de Eva, Senhor, depois que a serpente falou, foi atrativo aos seus olhos, era bom aos seus olhos. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a termos discernimento espiritual. Nos ajuda a enxergarmos, Senhor, e a evitarmos, a fugir, Senhor, da imoralidade sexual, a fugir, Senhor, das impurezas, a resistir o diabo, pois só assim ele fugirá de nós. Nos ajuda, Pai. Sê conosco, Senhor, e se porventura tivermos momentos de fraqueza, Senhor, que corramos para os Teus pés, que busquemos ajuda, Senhor, naqueles que estão nos pastoreando também. Busquemos ajuda na igreja, Senhor, que fazemos parte, para que a gente venha a ser restabelecido, Senhor, a comunhão. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vivermos de modo que glorifique o Teu santo nome. Já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.